Saúdo a todos com a paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui para falar da bondade de Deus e trazer uma mensagem de reflexão para cada um de nós. A palavra desta noite se encontra no livro do Salmos 37, versículos 3 ao 5, que diz assim: confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Do 3 até o versículo 5. Nós sabemos que muitas são as dificuldades que passamos no decorrer da vida e a maioria das dificuldades trazem experiência e maturidade para cada um de nós. Mas em todas as épocas elas existiram e vão continuar existindo. O importante é não desanimarmos, porque o Senhor nos garante que estará conosco. É preciso alimentarmos a esperança, porque é ela que nos dá a vontade de vencer. Uma esperança avivada, ela nos dá as condições para avistarmos mais longe. O Salmo 37 é o Salmo do rei Davi, e ele aborda como tema a tendência que temos a ficarmos indignados quando vemos os ímpios prosperando, mas ele diz: não fique indignado, porque logo cedo serão ceifados, mas os que confiam no Senhor e faz o bem, habitará na terra e será alimentado. Vêm as dificuldades, vêm as lutas, mas temos a certeza de que Deus, Ele está do nosso lado. Ele manda também se alegrar no Senhor. E às vezes surge a pergunta: como se alegrar no dia da dificuldade, no dia que está escuro, que a gente não vê saída? Mas a Bíblia manda que a gente se deleite no Senhor. Nos alegramos no Senhor quando pensamos no que Ele é, no que Ele faz, na forma que Ele agiu na nossa vida, e aí realmente conseguimos nos alegrar mesmo em meio às dificuldades. O salmista também convida a entregar o caminho ao Senhor. O que significa isso? Entregar é colocar aos pés do Senhor tudo aquilo que está no nosso coração. Pode ser um projeto, pode ser um desejo, uma dificuldade, um empecilho, algo que não é possível ser realizado por mãos humanas. Então, devemos colocar nas mãos do Senhor e Ele faz. Nós servimos a um Deus que abriu o Mar Vermelho. Para os incrédulos, o mar jamais se abriu para que uma multidão passasse a pés enxutos. Muitos dizem até que é um fenômeno natural que aconteceu naquela época e o mar baixou o nível e as pessoas passaram com água rasa. Se isto fosse verdade, o milagre seria maior, porque a Bíblia diz que o exército de Faraó, cavalos, carros, né,
todos eles pereceram e os carros foram quebrados e aquele exército poderoso, furioso, que planejava destruir o povo de Deus, levar de volta à escravidão, mas Deus disse não. E quando Deus diz não, é não. Se Ele diz sim, é sim. Não há quem possa se levantar contra Deus Todo-Poderoso. Essa passagem do Mar Vermelho se encontra no livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 15. Deus também, por meio de Sansão, a Bíblia diz que Sansão era um nazireu e o povo de Deus vivia oprimido. E toda vez que o povo se via em aperto, clamava, voltava a entrar nos caminhos do Senhor. Deus levantava homens e grandes maravilhas aconteciam. Sansão foi levantado por Deus de uma forma sobrenatural. E a Bíblia diz que com uma queixada, Juízes 16 e 15, ele matou os seus inimigos. Porque Deus ele tem formas de trabalhar diferente e age como quer. Também Deus usou um pastor de ovelhas, que está no livro de 1 Samuel 17, 45. A Bíblia diz que os filisteus viviam afrontando o povo de Deus. E, diante daquelas afrontas, dias passaram. Certo momento, o gigante Golias se apresenta como um representante dos filisteus. Se houvesse um que o derrotasse, os filisteus deixariam de oprimir o povo. E acho interessante que o povo de Deus tinha um exército, tinha homens treinados, mas Deus levanta um pastor de ovelhas e esse homem, impulsionado por Deus, vai até Saul. O rei Saul se apresenta. Saul oferece as suas roupas de guerra, todo aqueles instrumentos, aquele material que ele usava para lutar. Mas não coube em Davi. Pelo contrário, as roupas, os trajes, todo o arsenal que era preciso para um soldado ir a campo de batalha, interrompeu, limitou os movimentos de Davi. E a Bíblia diz que Davi, ele usou os instrumentos que ele tinha. Ele usou um elemento sobrenatural e os outros foram elementos materiais. Acho lindo quando ele diz ao filisteu que zombava do povo de Deus. Ele diz: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei e te tirarei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves do céu e as bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. O mundo não compreende, não consegue ter a visão que o povo de Deus tem.
maior é aquele que está conosco, que é o Deus vivo todo-poderoso. O Deus que deu vitória a Davi, que com uma funda, pedras que ele pegou no ribeiro, mas que ele usou como elemento sobrenatural, que foi o nome de Deus, o Todo-Poderoso. Quando você estiver enfrentando batalhas, as enfrente no nome de Deus, no nome de Deus, o Senhor dos Exércitos, e a batalha é garantida, porque Deus é fiel. Também Deus ergueu Gideão. A Bíblia diz que Gideão se levantou, reuniu aquele grupo, aquele exército, mas Deus disse, em 1 Samuel, Juízes 7:2, ele diz: muito é o povo que está contigo para eu dar em tuas mãos os midianitas. Era um exército belicoso e vil que costumava se levantar contra o povo de Deus. E Deus ergue, no meio do povo aflito, o povo sem sossego, levantam Gideão. Gideão convoca os homens e Deus diz, só vai com os 300. Na matemática de Deus, o menor se torna grande. As coisas não funcionam dentro da esfera natural, porque Deus ele vem com todas as armas possíveis e aquelas que nós não vemos, Deus utiliza para fazer a sua obra na terra. E Gideão saiu vitorioso porque a Bíblia diz que Deus estava à frente do povo, do seu povo. Senaqueribe, o rei da Síria, começou também a cercar o povo de Deus, e o rei Ezequias, aflito, o rei Senaqueribe zombava, causava temor, tirava a concentração do povo, porque o povo via aquele exército grande, poderoso, e Senaqueribe queria saber qual era o Deus que poderia livrar Israel, já que os outros deuses não livraram outros povos que ele tinha com o seu exército aniquilado. Mas ele não sabia que o povo de Deus tem um segredo. Basta somente consertar o altar ou ter o altar consertado. Ezequias convoca os levitas, sacerdotes, repara o altar, há uma consagração, há uma convocação para que o povo estivesse de acordo com o padrão divino, e o sobrenatural acontece, que é quando Deus envia um anjo, e em 2 Crônicas, no capítulo 32, versículos 7, 8 e o 21, é muito interessante quando Ezequias, cheio de fé, ele diz: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele,
porque há um maior conosco do que com ele. Com ele se referia ao Senaqueribe. Está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. E o povo descansou das palavras do rei Ezequias, rei de Judá. Deus, ele guerreia aquelas guerras que nós não podemos, com as nossas forças, guerrear. Então, Ezequias traz o alento, né? O povo desesperado. Então ele diz: esforçai-vos e tende bom ânimo, porque Deus ele não quer ver o seu povo desanimado, cabeça baixa, achando que tudo está perdido. E diz mais: não tenha medo, não tenha medo, nem vos espanteis, ou seja, não fique assombrado com o que você está vendo, essa multidão, esse exército grande e que aniquilou tantas nações, mas eles não vão ter poder de colocar as mãos sobre vocês, porque vocês pertencem ao Deus dos exércitos. Louvado seja o nome do Senhor. Se você está passando por dificuldade, procure falar com Deus, avive a sua fé, levante-a, aumente a sua fé, relembre daquilo que Deus fez na sua vida, nos momentos de dificuldades que você clamou e a resposta chegou, porque são muitos exemplos na Bíblia, que estão descritos na Bíblia, e Deus não mudou. É o mesmo do passado, do presente e permanecerá no futuro. Se vocês lembrar no Novo Testamento, os milagres que Deus operou na vida do seu povo, podemos citar: Pedro estava na prisão, a igreja intercedendo. É importante a oração intercessória. Quando você estiver em algum lugar e lembrar de um irmão, faça um clamor por ele. Com certeza Deus está tocando no seu coração para que você faça uma oração intercessória. Pedro preso, mas a oração subindo. E o anjo vem, liberta preso da prisão, e Pedro chega na igreja, reunida naquele local, naquela casa, e foi grande o assombro, porque muitas vezes a gente ora, mas fica achando que não vai acontecer. Houve o assombro porque eles acharam um milagre muito grande. Mas Deus faz infinitamente mais do que pensamos e imaginamos. Paulo e Silas estavam também presos por causa da palavra de Deus. Eles pregavam o Evangelho e, sofrendo perseguições, apanharam, foram levados à prisão, e a Bíblia diz que durante a noite veio uma anestesia do céu e eles começaram a cantar. Nós não sabemos a letra do hino, nós não sabemos se foi um hino com muitas estrofes ou um hino curto ou um corinho, não sabemos. Sabemos que o louvor chegou à presença de Deus. A pergunta que faço nessa noite: que tipo de louvor tem saído dos seus lábios?
Que tipo de palavras tem saído da sua boca para chegar diante de Deus? Precisamos ter lábios puros, coração consagrado para falar com Deus, porque Deus ele manda a resposta. Deus não está preocupado se você é grande ou pequeno, se você é pobre, se você é rico, onde você mora, se é num local, né, de classe alta, ou você mora numa casinha pequena lá no pé da serra. A coisa é importante é que ele sabe o seu nome, ele sabe, ele lhe conhece antes mesmo que você fosse formado, e ele sabe aonde você está nesse momento e o que está precisando. Agora ele quer ouvir a sua voz. Outro elemento necessário, além da oração, louvor, existe o terceiro, que é saber esperar. O Salmo 40 fala: esperei com paciência no Senhor. Ele inclinou-se para mim e ouviu o meu clamor. 40, versículo 1. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esse inclinar não quer dizer literalmente que Deus precise se mover para que algo seja feito em seu favor. Essa é uma forma para que possamos entender a ação de Deus. Porque Deus, ele não se cansa nem se fatiga. Ele não dorme nem cochila. Para ele não existe tempo nem espaço. Ele opera aqui no Brasil, como ele opera no Japão. Tempo, espaço, fuso horário, para Deus isso não conta. O que conta é que ele está à procura dos verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Antes de concluir, eu quero relatar o testemunho de uma irmã. E esse testemunho, ele tem todos os elementos que foram abordados nessa reflexão. Uma irmã, ela morava de casa alugada e vivia numa situação precária, onde não tinha renda fixa, onde não tinha aposentadoria, marido vivendo do dinheiro de bico que conseguia fazer do trabalho que ele fazia no dia a dia. Ela criava porcos para depois que crescerem, serem vendidos, e ali ela conseguiu uma renda. E ela começou a buscar o Senhor pedindo a Deus uma casa. Surgiu um projeto onde o governo iria distribuir casas para as pessoas carentes. E as pessoas que moravam justamente naquela localidade onde ela estava foram cadastradas. E o tempo foi passando e essa irmã orando. E para resumir, certo dia Deus disse para ela, quando pela manhã ela acordava muito cedo, e Deus disse: não come e nem bebe água. Vai até lá e fica na fila. Não fale nada e só fale quando eu disser. E não saia do lugar. E ela foi
prontamente atendeu a voz de Deus e foi para aquele lugar. Chegando lá, já havia uma fila. Pouco tempo depois, a secretária disse que o chefe não iria atender a ninguém naquele dia. E a irmã falou com Deus: Deus, e agora? Tu me mandaste eu vir aqui. E o Senhor disse: continua esperando, não fala nada. Tenho visto o teu trabalho, tenho visto o teu agir na minha presença, tenho ouvido tuas orações. Faze tão somente como eu tenho te dito, continua fazendo a minha obra, que de ti eu vou cuidar. Hora do almoço, aquele homem sai, não percebeu a irmã encostada na parede. Voltaram do almoço, continuou. Quando estava chegando perto da hora de fechar aquele estabelecimento, Deus disse: se aproxima da porta. E a irmã se aproximou. Novamente Deus falou: agora entra. Justamente na hora que o homem está saindo da sala para fazer alguma coisa, dar uma ordem, ela não soube me informar sobre isso. Mas ela disse que o homem saiu e ele ficou surpreso ao vê-la e perguntou: o que a senhora está fazendo aqui? Eu não vou atender ninguém. E ela olhou para o homem e Deus disse para ela: diz assim, moço, a minha casa. E ela disse essas palavras. E algo aconteceu que o coração daquele homem foi quebrantado. Deus moveu o coração daquele homem em favor daquela serva do Senhor. E ele disse: venha, entre na minha sala. Ele assinou o documento, entregou para ela e ela saiu. Ela, segundo ela contando o testemunho, disse que não sentia nem o chão. Para a honra e para a glória do nome de Jesus, a casa que aquela irmã recebeu estava localizada, como até hoje, no melhor local do centro do Recife. Todos perguntam como é que ela conseguiu aquela casa num lugar onde era concorrido por muitas pessoas influentes, que diziam que tinham acesso a fontes e diziam aonde queriam suas casas. E aquela irmã não teve nenhuma voz humana que falasse em favor dela, a não ser a voz de Deus. Como ela confiou, como ela esperou, e ela fez conforme Deus lhe orientou, saiu de posse de vitória. Que nessa noite as palavras da Bíblia que foram aqui lidas e esse testemunho venham aumentar a sua fé. Faça você entender que Deus, Ele se preocupa com você. Ele quer ver você bem, em uma situação melhor. Ele sabe o que você está precisando e por isso que Ele manda: entregue o seu caminho ao Senhor e confie. E Ele vai fazer. Enquanto você espera, faça a obra com prazer. Faça a obra
sabendo que é para Deus, mesmo aquela obra secular. Você trabalha numa firma, você trabalha para os homens, você tem horário fixo para prestar na firma. Faça como estivesse fazendo para Deus. É bíblico, é orientação bíblica. Faça como se estivesse fazendo para Deus. E tenha certeza de que Deus ele vai chegar de uma forma sobrenatural. O que é para você fazer, Deus não vai fazer. Mas o impossível, Deus vai realizar. Ele vai tirar o que está engavetado, documento que está mofado e que você até acha que a causa já é perdida. Deus ele vai trazer a lembrança, aquilo que o homem esqueceu. Deus vai fazer se lembrar do seu nome. Deus vai fazer se lembrar da sua causa. Deus vai mover as águas. Se for preciso, abre o mar vermelho. Ah, mas tem um exército muito grande. Tem gigante na minha frente. Deus ele vai dar todas as ferramentas para que você vença essas dificuldades que tem feito você chorar, que tem feito você gemer. E muitas vezes você acha que é causa perdida, mas nessa noite receba esta palavra de fé, essa palavra de ânimo, porque Deus ele não se esqueceu de você. Deus não esquece de todos os filhos seus. Que Deus permaneça nos abençoando em nome de Jesus. Que o Senhor possa nos dar oportunidades para continuar falando do amor dele e testificando da sua bondade. Amém. Deus abençoe.